existe algo dentro de você que ninguém vê, algo que você aprendeu a esconder com o tempo. Você continua vivendo, sorrindo, conversando, seguindo a rotina, mas lá no fundo existe uma parte sua que você evita encarar. E talvez o mais inquietante disso tudo seja que Deus já viu. Antes de qualquer palavra sair da sua boca, Ele já sabia. Antes mesmo de você tentar justificar, esconder ou esquecer, Ele já conhecia cada detalhe. A palavra de Deus diz em Salmo 139: Senhor, Tu me sondaste e me conheces, Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. De longe Ele entende o seu pensamento. Isso significa que não existe distância, não existe silêncio, não existe disfarce que oculte algo de Deus. Ele conhece o que você mostra e conhece ainda mais profundamente aquilo que você esconde. E é exatamente aqui que começa o problema, porque muitos não se afastam de Deus por falta de fé. Se afastam porque estão escondendo algo. Desde o início, o ser humano reage assim. Depois de pecar, Adão não correu para Deus, ele se escondeu. A Bíblia diz em Gênesis que ao ouvir a voz de Deus, ele teve medo e se escondeu entre as árvores, como se fosse possível fugir daquele que criou todas as coisas. Então Deus pergunta: Adão, onde está? Essa pergunta não era sobre a localização dele, era sobre a condição. Adão já não era mais o mesmo. O pecado não apenas o afastou de Deus, ele o desconectou de si mesmo. E hoje, isso continua acontecendo. Toda vez que você esconde algo de Deus, não é Deus que perde você, é você que perde dele. O esconderijo pode parecer seguro no início, pode até trazer uma sensação momentânea de alívio, mas com o tempo ele se transforma em um lugar de peso, um lugar de culpa silenciosa, um lugar onde você começa a se sentir distante, mesmo estando perto. Talvez você ainda ore, talvez você ainda vá à igreja, talvez ainda fale de Deus, mas lá no fundo existe algo que você evita trazer à luz. Isso cria uma barreira invisível, porque Deus não se relaciona com versões editadas de você. Ele não se conecta com personagens, ele se revela na verdade. Jesus foi muito direto ao falar sobre isso. Ele disse que havia pessoas que pareciam corretas por fora, mas estavam destruídas por dentro. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos. Isso não é apenas sobre aparência religiosa, é sobre viver uma vida dividida, uma vida onde existe o que todos veem e aquilo que você esconde. E viver assim cansa, sabia? Cansa manter a imagem, cansa sustentar algo que não é completo, cansa tentar parecer bem quando na verdade existe algo quebrado dentro de você. E quanto mais tempo passa, mais difícil parece ser honesto, porque você começa a pensar: e se Deus não me aceitar assim? E se for grave demais? E se eu já fui longe demais? Mas essa é uma das maiores mentiras que alguém pode acreditar. Porque Deus não rejeita a verdade. Ele rejeita a falsidade. Ele não se afasta de quem é sincero. Ele se aproxima. Olha para Davi. Davi errou profundamente. Ele pecou, falhou, tomou decisões graves, mas existe algo que o diferencia. Davi não escondeu de Deus. No Salmo 51, ele abre o coração de forma completamente vulnerável. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi não tentou justificar, não tentou diminuir o erro, não tentou culpar ninguém. Ele foi direto, ele foi verdadeiro e é exatamente por isso que ele foi restaurado.
Não foi a perfeição que o aproximou de Deus, foi a sinceridade dele. E isso muda tudo, porque significa que o que Deus espera de você não é uma vida sem falhas, é um coração sem máscaras. A verdade pode ser desconfortável, pode ser difícil olhar para dentro e reconhecer aquilo que você tentou ignorar por tanto tempo. Mas a verdade também é o único caminho para a liberdade. Jesus, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas existe algo que muitos não percebem. A verdade não liberta enquanto está escondida. Ela só liberta quando é exposta diante de Deus. Enquanto você tenta esconder, você continua preso, meu amado. Preso na culpa, preso no medo, preso na tentativa de manter tudo sob controle. Mas no momento em que você decide ser verdadeiro, algo começa a mudar. Talvez você esteja carregando algo há anos, uma culpa que nunca foi resolvida, um erro que nunca foi confessado, uma dor que você nunca permitiu que Deus tocasse. E isso está te afastando pouco a pouco, não de forma visível, mas de forma espiritual de Deus. Você sente, você percebe, existe uma distância. E essa distância não é porque Deus se afastou, é porque algo ficou escondido no caminho. Hoje você tem uma escolha: continuar vivendo assim ou ser completamente honesto diante de Deus. Não existe meio termo. Ou você se abre ou você continua escondendo. E esconder sempre custa caro. Custa a tua paz, custa leveza, custa a sua intimidade com Deus. Talvez você já tenha tentado mudar sozinho. Talvez você tenha prometido que não faria mais aquilo. Talvez tenha dito para si mesmo que iria resolver. Mas sem verdade não existe transformação real. Porque Deus, ele trabalha na luz, e tudo aquilo que permanece nas sombras continua tendo poder sobre você. Mas quando você traz para a luz, perde a força, perde o domínio, perde o controle. E é por isso que a honestidade diante de Deus não é uma fraqueza. Ela é sim o início da cura. É o ponto de virada. É o momento em que você para de fugir e começa a ser restaurado. Agora, pense com sinceridade. O que você tem evitado apresentar a Deus? O que você tem mantido em silêncio? O que você sabe que precisa mudar, mas continua adiando? Talvez ninguém saiba. Talvez você tenha conseguido esconder de todos. Mas Deus viu. E não para te condenar, mas sim para te restaurar. Deus não expõe para humilhar. Ele revela para curar. E existe uma diferença enorme entre viver escondendo e viver sendo verdadeiro. Quando você vive escondendo, existe tensão, existe medo de ser descoberto, existe um peso constante. Mas quando você decide ser verdadeiro diante de Deus, existe alívio, existe paz, existe liberdade. Não porque tudo foi resolvido instantaneamente, mas porque você não está mais carregando sozinho. Talvez hoje seja o dia de parar de fingir. Pare de tentar sustentar algo que já está pesado demais. Pare de fugir de Deus, quando na verdade Ele é o único lugar seguro para você. Deus já sabe, essa é a verdade. Ele já viu, Ele já conhece, já entende, mas Ele espera algo de você. Sabe o que Ele espera? Ele espera sinceridade. Ele espera que você venha como você está, sem filtros, sem desculpas, sem máscaras, porque é nesse lugar que Ele age. Talvez você pense que precisa melhorar antes de se aproximar, mas isso nunca funcionou. Ninguém se conserta longe de Deus. A transformação começa na presença e não na distância. E a presença de Deus não é um lugar para quem é perfeito. É um lugar
para quem é verdadeiro. Agora, nesse momento, você pode fazer algo simples, mas poderoso. Você pode falar com Deus de forma real, sem frases prontas, sem aparência, apenas a verdade. Diga a Ele: Senhor, eu sei que o Senhor já conhece tudo. Eu sei que não adianta esconder, mas hoje eu escolho ser verdadeiro. Eu te entrego aquilo que eu escondi. Eu te entrego aquilo que me afasta. Cria em mim um coração puro. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Essa oração não precisa ser bonita, precisa ser sincera. Ela precisa vir de dentro do teu coração. Porque Deus não responde palavras perfeitas, Ele responde corações abertos. Talvez o que você precisa não é de mais conhecimento, não é de mais esforço, não é de tentar parecer melhor. Talvez o que você precisa é simplesmente parar de esconder, porque tudo que é trazido à luz começa a ser transformado. E tudo aquilo que permanece escondido continua te prendendo. Hoje você pode escolher continuar como você está ou dar o primeiro passo em direção à sua liberdade. Não espere um momento perfeito. Não espere sentir algo diferente. A decisão vem antes da mudança, lembra? E a mudança começa onde? Começa na verdade. Deus não está distante de você. Ele está esperando você parar de fugir. Esperando você parar de se esconder. Esperando você ser real. E quando isso acontece, tudo começa a mudar. Não de forma superficial, mas de forma profunda. Porque Deus não transforma personagens. Ele transforma pessoas que têm coragem de serem sinceras diante dele. E talvez seja exatamente isso que Ele está esperando de você hoje.